E mesmo quando Barnabé, na primeira vez, apesar de contrariado, aceitou acompanhar Saulo à sinagoga, ele bem dizia: não foi para isto que fomos enviados? O Espírito assinalou-nos para anunciar a boa notícia de Deus a todas as nações, aos não-judeus. Porque aos judeus, de certa maneira, Jesus tinha anunciado na plenitude. Queriam mais clareza. E o momento mais alto desse anúncio, dessa luz, que ponha nu toda a iniquidade, toda a perversão dos sistemas, dos poderes, toda a iniquidade da idolatria, é precisamente no momento em que Jesus entrega o seu Espírito, o seu sopro, na cruz do Império Romano. A morte crucificada. É o momento mais alto. Mas Saulo é judeu, fariseu, rei, agarrado à lei e à letra. E não contraria uma ordem do próprio Espírito de Jesus, que é escutada no decurso daquela assembleia em Antioquia. E Barnabé, que é profeta, o Saulo, que é doutor da lei, é o homem que tem palavreado, quase como com perdão para eles, para os honestos, quase como os advogados que enrolam, e o crime passa a ser virtude, e a virtude passa a ser crime. O Saulo tinha o dom da palavra, era doutor da lei, de lei percebia ele, sabia tudo de cor, trás para a frente. Parece as testemunhas de Jeová que não sabem tudo de trás para a frente, só sabem aquelas cassetes que metem na cabeça. Pois parece que dominam a Bíblia, mas não, é só aqueles versículos e aqueles saltos todos que dão, está tudo em cassetes na sua cabeça. Se alguém os interromper, eles ficam perdidos, e até nos ouvem, mas quando a gente acabar, eles engatam onde tinham parado, não fazem caso do que a gente lhes disse. Eu tenho tanta experiência disso, agora até mesmo por meio. E Barnabé, contrariado, ainda foi à primeira sinagoga, mas depois aí ainda começou ele por fazer a abertura, dizer a primeira palavra. Mas o Saulo, doutor da lei, fariseu alto, o profeta, está a levar isto para o outro lado. Eu quero é o triunfo do judaísmo, o Cristo vencedor dos inimigos, o último dos quais é a morte, a ser vencido. E passa logo ao ataque, começa ele a chamar a si a palavra e leva a arenga até ao fim, a tentar convencer os judeus que viviam na diáspora e que reuniam naquela sinagoga de que o Cristo era o Messias, não é Jesus. Jesus nunca quis, nunca aceitou, achou isso um insulto. E a quem lhe chamou isso, ele mandava-os calar terminantemente, com um verbo forte em grego, que é o mais forte que há a dar uma ordem. E não era porque fosse prematuro, fosse cedo demais, é porque era tentador. E depois, daí para a frente, é sempre Saulo que decide tudo e que faz os discursos. E o Barnabé anda a acompanhar e não tem intervenção. Fica o doutor da lei a tentar convencer os judeus que Cristo, crucificado pelo Império, é o Messias de Israel, o esperado, o vencedor dos inimigos. Está aí a chegar o grande Império judaico com Deus à frente. É daí aquela expectativa para a segunda vinda de Jesus, que não é nada. Ele nunca nos deixou. Como é que foi a segunda vez que não nos deixou? Está connosco, habita connosco, está entre nós. Século XXI agora. As igrejas todas aldrabonas, idólatras, mentirosas. Elas fazem isso e sabem muito bem porque é que o fazem. Aquelas cúpulas, hierarquias,
é porque assim justificam os seus privilégios, o seu estatuto de superioridade, o seu poder. Mas são demoníacas, ou para usar um adjetivo mítico, são a perversão organizada, a idolatria. O seu Deus é um ídolo. Por mais coisas que façam nas igrejas e nos templos, com turíbulos e tal, com aquele cerimonial todo, como quando é lá com o Papa a presidir, aquele cerimonial todo, que dá um espetáculo para as televisões, é um show mediático, mas a vergonha da igreja. Que aquilo é a negação de Jesus, pura, a negação. É o anti-Jesus ali em ação. Então Barnabé, aflito, porque não conseguia ter palavras nenhuma, o profeta era silenciado pela lei, pelo doutor da lei, e portanto o que se andava a anunciar era uma mentira. Se andava a anunciar nas sinagogas da diáspora era uma mentira. Jesus não é assim. E então o que faz Barnabé? Vai buscar Marcos. Barnabé vai buscar Marcos, o tal filho de Maria, João Marcos, filho de Maria, em cuja casa reunia a comunidade em Jerusalém, lá numa rua estreita, desconhecida. Não era no templo, isso era o Tiago, o irmão de Jesus, que começou ali a tomar conta, comideiro. Sabia império, então ele era, a seguir a Jesus era ele. Já estava ali a presidir, a fazer tudo, a tomar o poder no templo, pois claro. E Jesus, e então ele vai buscar Marcos, este Marcos, em cuja casa Maria, mãe de João Marcos, é uma espécie de paralelo com Jesus, com Maria, mãe de Jesus. Portanto, o filho de Maria, Marcos, o filho de Maria, como Jesus, o filho de Maria, onde a comunidade reunia lá na sua casita, numa rua estreita assim, que não dava nas vistas, tudo clandestino. Até se o Tiago soubesse, mandava lá os fariseus prender aquilo tudo. Pois ele queria era tudo centrado no tempo, que não houvesse divisões naquela ideologia, idolatria. E não é que Marcos vai, aceita aí, é o Evangelho. Entra o Evangelho em confronto com a lei, representada por Saulo, que depois se chama Paulo. Entra o Evangelho. Só que o Paulo faz a Marcos o que fez a Barnabé. Silencia-o e só fala a lei. Está no livro dos Atos, que é o segundo volume do Evangelho de Lucas. Desculpem eu trazer isto aqui à colação, porque não está dentro do contexto do Evangelho de João. Mas já agora fica bem assinalado que é lá que está, e depois um dia pode ser que entendamos porque é que lá está. Se lá chegarmos com conversas ainda a propósito desse segundo volume do livro do Evangelho de Lucas. É. E então Marcos também não tem hipótese. É só o Paulo, o doutor da lei. E leva tudo por diante. E consegue até a adesão de bastantes judeus da diáspora. E alguns para-judeus, já não eram judeus, digamos, de sangue, mas já frequentavam a sinagoga. Estavam a ser como que convertidos, prosélitos. As igrejas gostam de ter prosélitos, não é? Pagantes do dízimo e fazem estatística. Elas têm um horror aos dois ou três que reúnem em meu nome. Têm um horror aos 2 ou 3. Elas querem sempre milhares, milhões, multidões. Pois é. E então Marcos pega-se com Paulo e tem de subir embora. Estão a ver? Já perceberam?